Notícia importante para o torcedor do Palmeiras, Michael gostou da possibilidade de jogar no Verdão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre o Corinthians com desaparecido. Quero falar também sobre o São Paulo com direito ao perdão, pelo menos momentâneo, de uma dívida próxima de R$ 1 milhão. Informações importantes no Botafogo, falo a respeito do Fluminense e Thiago Silva, quem vai ser o novo camisa 10 do Vasco, tem ainda detalhes sobre Luizito Soares. Será que o Grêmio pode não pagar nada pelo centroavante uruguaio? Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Botafogo e que patrocina também o Campeonato Paulista. Nessa quarta-feira tem várias opções de jogos para você apostar. Queria sugerir a Copa São Paulo de Juniores. Teremos Palmeiras e América a partir das 3h30 da tarde, jogando no Canindé. E a vitória do Palmeiras paga 1,80, o empate paga 3,46, vitória do América pagando 3,61. Sempre lembrando que a Parimatch oferece várias vantagens para você, como por exemplo poder apostar no aplicativo no seu próprio celular, atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana e o depósito extremamente baixo. É possível fazer apostas a partir de R$ 1. Para apostar na Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code, faz o cadastro e use o código bônus Nicola para ter direito a 100% de bônus. Vai ficar fora dessa? QR Code ou o link no comentário e aposte a partir de agora. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é justamente sobre a Copa São Paulo Juniores. Palmeiras e América são os únicos com 100% de aproveitamento na edição atual, 8 vitórias para cada lado. Detalhe importante, só 3 gols sofridos por cada um dos times. Quero falar também sobre o São Paulo, tricolor que inaugura a partir das 13 desta quarta-feira, dia de aniversário do São Paulo, a estátua em homenagem a Tele Santana. Evento que deve ser bastante emocionante. O Tele, um dos maiores da história do clube. Bora falar sobre Rodrigo Caio, que voltou a jogar pelo Flamengo no empate 1-1 com o Bangu nessa terça-feira, empate 1-1. Rodrigo, que não jogava uma partida há 6 meses, foi titular, iniciou o jogo como capitão e só saiu aos 15 do segundo tempo. Outro destaque desse jogo, o gol do Lohan, só 16 anos de idade, se tornou o mais jovem atleta a marcar gol pelo time profissional na história do Flamengo. Para fechar o giro de notícias, contei para vocês nessa terça-feira que o zagueiro Kaique Rocha, que tinha contrato com a Sampdoria, tinha negociações avançadas com o Atlético Paranaense e também foi sugerido ao São Paulo. O Kaique, formado na base do Santos, 21 anos de idade, rompeu seu contrato com a Sampdoria e está livre no mercado. A tendência é que ele seja anunciado nos próximos dias pelo Furacão, a menos que o São Paulo entenda que é um jogador interessante e entre na parada. Para fechar o giro de notícias, contar que se o Paulistão terminasse hoje, a Luz, além de se manter na primeira divisão, ainda garantiria vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa, depois de 3 rodadas, ocupa a 7ª colocação na classificação geral e se juntaria a São Bento e Santo André como os classificados paulistas para a Série D de 2024. Bora falar agora sobre o Corinthians e um desaparecimento. Alex, ex-jogador do clube, que atua já há algum tempo como funcionário da comissão técnica fixa do Timão, ainda não apareceu para trabalhar em janeiro. E olha que a reapresentação do Corinthians se deu no final do ano passado. O que há por trás disso? De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Fernando Lázaro, novo técnico do Corinthians, decidiu por tirar o Alex da comissão técnica fixa. Não sei se não há uma boa relação, mas não existe pelo menos a confiança entre as partes e o Lázaro pediu para os dirigentes que o Alex que encontrassem uma outra solução para o Alex. Só que esse é o grande problema. O Alex, depois que se aposenta, é contratado pelo Corinthians para trabalhar nas categorias de base, muito pela relação que ele tinha com o Alessandro e com o Roberto de Andrade, que são os homens fortes do futebol. Coisa de 2 meses depois de ser contratado para ser gerente da base, o Alex foi demitido da base. Uma série de problemas, 7 jogadores contratados, de pouca qualidade, ele conseguiu causar na base.
o Corinthians, em vez de aceitar a sua demissão nas categorias de base, decidiu por utilizá-lo no profissional. É um dos poucos casos em que você é demitido na base e é reaproveitado no time de cima, a decisão, mais uma vez, do Roberto de Andrade e do Alessandro. E foi dessa maneira que o Alex ficou na temporada passada, ano que ficou marcado, por exemplo, por aquela foto que eu havia mostrado para vocês, do Alex dormindo em uma das salas de fisioterapia. O tempo passou, Fernando Lázaro assumiu, não quer contar com o Alex e o natural seria que o Corinthians o desligasse. Mas o Alex segue na folha de pagamento do Timão. Aguardamos explicações do presidente do Willian Monteiro Alves, do Roberto de Andrade e do Alessandro, por que da manutenção do Alex, sendo que ele está fora dos planos do atual comandante. Bora falar? Só para arrematar sobre o Corinthians, contar que o Timão venceu o Guarani na abertura da rodada. Vitória por 2-1 de virada. Dentro de casa, os gols do Corinthians marcados por Roger Guedes no fim do primeiro tempo e Fábio Santos na etapa final. Quero falar agora sobre o Botafogo, mais especificamente sobre John Textor, que deu uma entrevista grande ao canal no YouTube fogão.net, falando sobre vários temas, entre eles reforços, a parte que mais me interessa. Admitiu que fez proposta gigante pelo Matheus Pereira, proposta gigante dentro das possibilidades no futebol brasileiro, mas o Matheus preferiu continuar no futebol árabe, só trocando o Al Hilal pelo Al Wahda. Esse empréstimo já foi inclusive confirmado. Também admitiu que houve uma proposta ao Pelistri, aquele atacante uruguaio que pertence ao Manchester United, mas o Textor sentiu que o Pelistri prefere ficar na Europa. Já o Giovanni Gonzalez, lateral direito ex-Peñarol, que atua no Mallorca, queria muito voltar a jogar no futebol sul-americano, mais especificamente no Botafogo, mas segundo o dono do Fogão, não deve ser possível. Para completar, vale a lembrança de que o Botafogo trouxe 3 reforços para 2023, o volante Marlon Gomes, o volante Marlon Freitas, o zagueiro Segovia, além do atacante Carlos Alberto, uma das revelações do América. E a intenção do Textor a partir de agora é conseguir que o Botafogo se classifique para a Libertadores de 2024 via Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil e conquiste um título importante até 2025. Só para arrematar sobre essa entrevista, Textor lamentou o comportamento das autoridades e da justiça brasileira. Segundo o dono do Botafogo, as pessoas e as instituições não têm levado a SAF ao pé da letra. E aí ele cita que CBF, FERJ e governo federal têm cobrado uma série de coisas do Botafogo SAF, dívidas que seriam da instituição, da associação, e isso tem atrapalhado muito o projeto e o planejamento do clube. Quero falar agora sobre Luizito Soares, centroavante do Grêmio, que começou com o pé direito, já são 4 gols em 2 partidas, e a ideia do Grêmio é que o Luizito Soares nem tenha um salário pago pelo clube. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, outro dia você falou que ele é o cara mais caro do futebol brasileiro. Sim, entre salários, direitos de imagem, luvas e a tributação, o Soares vai custar algo na casa dos 2.200.000 reais por mês. Nesse momento, o Grêmio já tem 2 parceiros garantidos para o pagamento dos salários. Tem mais ou menos 600, 700 mil reais de grana para auxílio nessa condição. Mas tem um terceiro parceiro muito perto de ser oficializado e o Grêmio ainda espera chegar a um 4º, 5º, talvez até um 6º patrocinadores, todos dispostos a ajudar no pagamento do Luizito Soares, e o clube não descarta a possibilidade de ter o centroavante uruguaio de ex-Copa do Mundo, Barcelona, entre outros, jogando na faixa pelo Grêmio. Só para arrematar sobre o tricolor, é importante contar que a folha salarial do Grêmio, com a chegada de Luizito Soares e a renovação do contrato do Renato Gaúcho para ganhar mais, a folha já chegou à casa dos 13 milhões de reais. Grêmio que na temporada passada, por estar na Série B, precisou recorrer a empréstimos bancários na ordem de 110 milhões de reais. Quero falar agora sobre a camisa 10 do Vasco, o grande sonho do torcedor Cruz Maltino. Quem que vai ser esse camisa 10? Tem algumas atualizações importantes. Nessa terça-feira, começou a especular o nome de Luciano Acosta, meio argentino que pertence ao Cincinnati. De acordo com o jornalista Thales Teixeira, esse atleta foi oferecido ao Vasco, gostaria muito de deixar os Estados Unidos e jogar no Cruz Maltino. Também teria sido oferecido ao Atlético Paranaense, foi confirmar com o pessoal do Furacão, e o pessoal do Atlético disse que não há condição de negociação. Esse jogador ganha na casa de R$1 milhão por mês, o que também tornaria mais complexa a sua ida a São Januário. De qualquer maneira, fui fazer um levantamento a respeito do Luciano Acosta, números bem importantes, especialmente na temporada passada, quando foi companheiro de Wayne Rooney jogando na Major League Soccer. 34 jogos, 11 gols e 12 assistências, e olha que esses números são de um meio atacante, mas poderiam ser até de um atacante muito bom, pelo menos na temporada passada. Espero que o Vasco consiga avançar nas tratativas. Outra informação que envolve o camisa 10.
Uma conta pequena no Twitter lá da Espanha afirma que representantes do Papu Gomes, aquele argentino de 35 anos de idade que pertence ao Sevilha, esses representantes já entregaram ao Sevilha uma oferta oficial do Vasco, oferta de 1.250.000 euros ou 7 milhões de reais. E a resposta deve vir nos próximos dias. O argentino de 35 anos de idade, que havia sido comprado por 5 milhões e meio de euros da Atalanta no momento bem melhor da carreira, na atual circunstância, perdeu espaço e deixou de ser titular. Para fechar sobre o Vasco, Van Berger, centroavante de 28 anos de idade, argentino, atua no São Lourenço, 16 jogos, 6 gols e uma assistência na última temporada, foi oferecido ao Vasco da Gama, embora não seja prioridade a contratação de um centroavante. Queria falar também sobre o Capasso, o zagueiro do Atlético Tucumã. Tratativas não estão totalmente encerradas, mas o Vasco colocou na cabeça que só vai contratá-lo se for por empréstimo. E Thiago Silva tem chance de virar reforço do Fluminense? Mário Bittencourt, presidente do clube, respondeu a essa questão nessa terça-feira. O Bittencourt primeiro começou falando sobre o André, volante que é pretendido por vários clubes do exterior. E o Bittencourt revelou que há um acordo com o volante para que ele não saia durante toda a temporada de 2023. Esse acordo, que é verbal, prevê a saída do André em dezembro de 23, janeiro de 24. Dessa maneira ele ficaria para ajudar o clube durante toda a temporada, em especial na Libertadores da América. Se o André conseguir cumprir essa promessa, vai ser algo bastante importante para o Fluminense, jogador de extrema qualidade e muito pretendido por clubes do exterior. Já sobre o Thiago Silva, a resposta do Mário Bittencourt foi a seguinte, abre aspas: estamos primeiro esperando a decisão dele lá com o Chelsea, não sabemos se ele vai renovar ou não. Estamos esperando essa notícia, depois disso vamos marcar o início ou não de uma conversa para fazer com que ele volte ao Fluminense. Thiago Silva, que já declarou seu carinho pelo Fluminense, disse que vai voltar para cá assim que deixar o futebol europeu, tem vínculo com o Chelsea até junho. Se esse contrato for prorrogado, o sonho é adiado por mais um ano. Se não for prorrogado, a tendência é que Thiago Silva pinte como um reforço e capitão do Fluminense para o segundo semestre. Seria uma aquisição extremamente importante. Quero trazer novidades importantes também sobre Michael, atacante que pertence ao Al Hilal e é pretendido pelo Palmeiras. Contei para vocês nessa terça-feira que o Verdão fez uma oferta oficial para comprá-lo do Al Hilal. Diferente de todos os outros times que procuraram recentemente os sauditas, o Palmeiras topa adquiri-lo em definitivo. A ideia inicial não é pagar os 8 milhões e meio de dólares investidos pelo Al Hilal quando tirou do Flamengo. O Palmeiras pretende deixar um percentual de uma venda futura para o time saudita para que possa gastar menos do que os 8 milhões e meio de dólares. Mas a principal informação vem agora. Michael gostou da possibilidade de jogar no Palmeiras, mesmo sendo um rival do Flamengo, com quem ele criou uma enorme identificação. Michael, inclusive, tem uma tatuagem do Flamengo em uma das pernas. Tudo porque o Michael quer muito voltar ao futebol brasileiro e todos os times que o procuraram até agora só o cogitaram na possibilidade de empréstimo e o Al Hilal já descartou por completo tal hipótese. Há um detalhezinho que complica muito a transferência dele, ainda que em definitiva para o Palmeiras. O Al Hilal disputa o Mundial de Clubes a partir de fevereiro e tem um transfer ban contra si. Ele está proibido de registrar novos jogadores. Ou seja, se vender o Michael antes da disputa do Mundial, nem consegue contratar um outro atleta para a posição. A tendência, na teoria, é que se a negociação acontecer, ela fique para depois do Mundial de Clubes. Conversei antes de gravar o vídeo com um especialista em futebol árabe, um empresário brasileiro que trabalha por lá, e ele disse que os árabes são imprevisíveis, mas às vezes você acha que não tem negócio e o negócio acaba acontecendo, mas que dentro da lógica o Al Hilal vai esperar o Mundial de Clubes para tomar sua decisão. O Al Hilal é o mesmo que acaba de negociar o Matheus Pereira por empréstimo para o Al Ahly. É mais um atleta da posição do Michael a deixar o clube, o que só reforça ou diminui a chance de o Michael ser negociado por agora. O Palmeiras está muito atento e disposto a contratar esse jogador em definitivo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que se livrou de uma dívida milionária, pelo menos de forma provisória. É que o São Paulo apelou em relação a uma dívida de R$962 mil cobrada pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, aquela empresa que cuida do trânsito. Essa cobrança se dá pelos dias de jogos do São Paulo no Morumbi. São Paulo alega que vários dos valores e dessas cobranças nunca foram explicados. Olha, estamos cobrando X por conta disso, Y por conta disso. E o São Paulo conseguiu a anulação dessa sentença de forma provisória na 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. O processo continua e agora o São Paulo vai precisar se defender para ter direito a um não pagamento de quase R$1 milhão, 962 mil,
diante da escassez de recursos e com a dificuldade do fluxo de caixa. Se não precisasse pagar essa grana, São Paulo faria um enorme gol. Para arrematar sobre reforços, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam. Caio Paulista deve ser anunciado ao longo da quarta-feira, empréstimo de uma temporada, está fazendo exames médicos para assinar esse contrato. Não descartaria por completo o Herisson. São Paulo adotou um tom mais pessimista ao longo da terça-feira em relação ao centroavante que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Estoril. Vi muita gente cravando que ele já rescindiu com o Estoril e está voltando para o Brasil. Antes de gravar o vídeo também conversei com uma fonte minha no Botafogo. Essa pessoa assegurou que ainda não há uma rescisão do contrato com o Estoril. São 3 possibilidades: Curitiba, São Paulo ou Estoril. Essa definição deve ser tomada nos próximos dias. E aí, para fechar, o que está pegando em relação ao Botafogo e ao Herisson? São Paulo cobra uma dívida do Botafogo. São Paulo gostaria de, em vez de pagar o Botafogo pelo empréstimo do Herisson, gostaria de ter perdão de dívidas. 3 atletas causam dívidas do Botafogo em relação ao São Paulo. Botafogo deve pelo Henrique Almeida lá de trás e mais recentemente pelas cessões de Tietê e Lucas Perry. São Paulo queria abater um pouquinho dessa dívida e o Botafogo está relutando com essa ideia, prefere ter dinheiro. E você, o que pensa a respeito dessa história, mas também ao longo de todo o vídeo? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!